Meus pais roubaram meu dinheiro da faculdade para mimar meu irmão. Então eu denunciei eles e fugi sem olhar para trás. Meus pais negligentes roubaram meu fundo universitário para comprar um carro para o meu irmão e mandaram eu simplesmente engolir essa. Mas em vez disso, denunciei eles e sumi sem dizer uma palavra. Desde que meu irmão nasceu, meus pais tratam ele como se fosse um rei. Minha mãe tinha sido avisada que nunca mais poderia engravidar depois que teve a mim. Então, quando ela engravidou de novo, todo mundo falou que era uma criança milagre e fizeram questão de mimar ele ao máximo. Depois que ele nasceu, literalmente me disseram para não chegar perto dele porque eu podia machucá-lo. Teve uma vez que eles fizeram uma viagem de carro para Baja Califórnia com ele e me deixaram com meus avós. Enquanto ele se divertia, eu passava o tempo fazendo tarefas domésticas. No meu aniversário de 10 anos, tudo o que eu queria era ir ao parquinho e curtir um pouco. Mas eles decidiram que era mais importante ir comprar roupas novas para o outro filho. Conforme meu irmão foi crescendo, percebeu que podia pedir qualquer coisa que meus pais nunca iam dizer não. Ele pedia para brincar com meus brinquedos, e do nada, eles viravam dele para sempre. Como eu sempre falava o quanto era injusto o jeito que meus pais tratavam a gente. Ele se ofendia. Quebrava coisas em casa, tipo um vaso ou um copo de cerveja, e me culpava. E claro, meus pais sempre ficavam do lado dele. Na verdade, até perguntavam para ele como eu devia ser castigado, e ele dizia: "Fica de castigo por uma semana." Como ele fazia isso direto, meus pais começaram a me ver como a filha problema e pararam de comemorar meus aniversários. Quando eu tinha 13 anos, perguntei por que tratavam a gente tão diferente, e a resposta foi: "Seu irmão foi um presente de Deus. E vendo o tanto de problema que você tem dado ultimamente, ainda bem que temos outro filho para contar no futuro." Fiquei tão arrasada por não ser amada pelos meus pais que chorei até dormir aquela noite. Na escola, eu ainda era zoada por não ter nada, enquanto meu irmão tinha todos os eletrônicos da moda, mas não deixei isso me afundar. Em vez disso, decidi provar para eles que eu não era uma filha inútil. Me formei no ensino médio como oradora da turma e achei que dessa vez iam me reconhecer. Mas meu irmão não gostou que eu tivesse toda a atenção e fez o maior escândalo por não ser o centro das atenções. Em vez de irem à minha festa de formatura, meus pais levaram ele no restaurante preferido dele e bancaram uma refeição gigante. A partir daquele dia, percebi que teria que correr atrás do que queria do meu jeito e com meu próprio esforço. Comecei a estudar ainda mais e arrumei um bico para juntar dinheiro para a faculdade. Sempre sonhei em ser piloto, mas os cursos para isso não eram nada baratos e eu sabia que não podia contar com meus pais. Mesmo assim, fui pegando turno atrás de turno por 2 anos seguidos e consegui juntar mais de 150 mil pesos. Fiquei triste, porque ainda não era suficiente para chegar onde eu queria. Mas felizmente uma das professoras da minha escola conhecia meu sonho e me ajudou a lutar por ele. Ela me colocou em contato com universidades que ofereciam bolsas com base no desempenho, então fiz de tudo para tirar notas boas. Meus pais também descobriram e tentaram me desmotivar. Diziam coisas como: "Uma mulher não pode ser piloto de verdade, então não gaste seu dinheiro com esses cursos idiotas." Mas não deixei essas palavras me abalar e continuei firme. Eu me lembro exatamente do momento em que decidi que não ia mais viver à sombra da minha família. Foi numa noite abafada de verão em Paraty, quando descobri que meus pais haviam usado todo o dinheiro que eu havia economizado para a faculdade para comprar um carro novo para o meu irmão. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Sem dizer uma palavra, arrumei minhas coisas e fugi. Fui acolhida por minha antiga professora, Dona Marta, que sempre acreditou em mim. Ela me ajudou a conseguir uma bolsa parcial em uma escola de aviação em São Paulo. Lá, comecei a reconstruir minha vida, determinada a provar que eu era capaz de alcançar meus sonhos por conta própria. Os primeiros meses foram difíceis. Trabalhava durante o dia como atendente em uma cafeteria e estudava à noite. Muitas vezes, dormia apenas algumas horas por noite. Mas cada pequeno avanço me dava forças para continuar. Um dia, durante uma aula prática de voo, o instrutor simulou uma emergência. Enquanto os outros alunos entraram em pânico, eu mantive a calma e executei os procedimentos com precisão. Depois do exercício, o instrutor me chamou de lado. "Você tem talento natural para isso. Já pensou em seguir carreira como piloto comercial?" Aquelas palavras me encheram de esperança. Pela primeira vez, alguém via meu potencial. Com o tempo, comecei a ganhar reconhecimento na escola.
Fui convidada a participar de um programa de intercâmbio com uma escola de aviação na Europa. Aceitei sem hesitar. Na Europa, mergulhei de cabeça nos estudos e nas práticas de voo. Aprendi novas técnicas, conheci pessoas de diferentes culturas e, principalmente, descobri uma nova versão de mim mesma. Durante esse período, mantive contato com Dona Marta, que sempre me apoiou. Ela me enviava mensagens encorajadoras e me lembrava de onde eu havia vindo e para onde estava indo. Um dia, recebi uma carta inesperada. Era de uma tia distante que eu mal conhecia. Ela me convidava para uma reunião de família em Paraty. Fiquei surpresa, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ir. Ao chegar à reunião, percebi que ninguém me reconheceu de imediato. Aproveitei a oportunidade para observar. Notei que meu irmão, agora com 20 anos, havia se tornado um jovem arrogante e mimado. Meus pais pareciam cansados e desiludidos. Durante uma conversa com minha tia, descobri um segredo que mudou tudo. Ela me contou que eu era fruto de um caso extraconjugal de minha mãe com um piloto que havia passado por Paraty anos atrás. Meus pais haviam escondido essa verdade de todos, inclusive de mim. Essa revelação me deixou atordoada, mas também me deu uma nova perspectiva. Decidi que era hora de confrontar meus pais e exigir respostas. Naquela noite, sentei-me com eles e revelei tudo o que sabia. Eles ficaram em silêncio por um momento, antes de minha mãe começar a chorar. "Eu só queria proteger você", disse ela. "Proteger? Ao me negar a verdade? Ao me tratar como menos do que seu filho legítimo?" Meu pai tentou intervir, mas eu o interrompi. "Vocês me roubaram a chance de conhecer minha verdadeira origem, mas agora vou descobrir por conta própria." Saí da casa deles determinada a encontrar meu pai biológico. Sabia que seria uma jornada difícil, mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de Dona Marta. Ela havia encontrado informações sobre um ex-piloto que poderia ser meu pai. Ele vivia em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Sem perder tempo, viajei até lá. Ao chegar, fui recebida por um homem de meia idade, com olhos gentis e um sorriso acolhedor. "Você deve ser a filha da Ana", disse ele. Assenti, emocionada. "Sim, e acho que você é meu pai." Ele me convidou para entrar e, durante horas, conversamos sobre o passado, sobre minha mãe e sobre tudo o que havia acontecido. Ele me contou que havia tentado manter contato, mas que minha mãe havia cortado todos os laços. Aquela conversa foi o início de uma nova fase em minha vida. Pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar. Enquanto me preparava para retornar à Europa, recebi uma notícia que mudaria tudo. Meu irmão havia sido acusado de plágio em um projeto importante e estava enfrentando um escândalo público. Meus pais estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria ajudá-los, mas outra parte lembrava de tudo o que haviam feito comigo. Decidi que era hora de confrontá-los mais uma. Eu não conseguia parar de olhar para a tela do meu celular. Lá estava ele, meu irmão. Em todos os portais de notícia, com o rosto estampado sob a manchete: "Influencer acusado de plágio em projeto milionário." O mesmo irmão que roubava meus brinquedos, que escolhia meus castigos, que teve um carro enquanto eu economizava centavo por centavo, agora estava sendo exposto para o mundo inteiro. Foi como assistir à queda de um império que me oprimiu por anos. Mas não me senti feliz. Eu sentia algo mais profundo, mais frio. Eu sentia justiça. Recebi a notícia ainda na fazenda de meu pai biológico, seu Álvaro. Ele era um homem simples, mas de fala firme. Quando leu a manchete, só murmurou: "O mundo gira, minha filha. Mas quando gira, a gente precisa estar firme no chão." Tive vontade de contar a ele tudo. Sobre o que passei, sobre como aquele momento me parecia um tipo de resposta do universo. Mas tudo o que fiz foi assentir, respirar fundo e dizer: "Eu não terminei o que vim fazer." Voltei para São Paulo com a cabeça cheia. Meu estágio na companhia aérea havia sido aprovado, e finalmente eu teria acesso aos grandes aviões. Mas antes que pudesse sequer começar o treinamento, recebi uma ligação de Dona Marta, aflita. "Filha, seus pais apareceram aqui na escola perguntando de você. Estão desesperados. O irmão de vocês tentou se matar." Fiquei em silêncio por uns segundos. Eu não esperava por isso. Não esperava que ele fosse tão frágil por trás daquela fachada de arrogância. E no fundo, aquilo me abalou. Porque por mais que ele tivesse sido um monstro comigo,
Ainda era o menino que um dia me pediu ajuda com as lições de casa. Ele tá bem? Perguntei, engolindo seco. Tá, sobreviveu, mas tá internado. E eles tão desesperados querendo falar contigo. Respirei fundo e agradeci. Depois fiquei ali parada no meio da calçada, olhando pro vazio. Eu sabia o que deveria fazer. Ignorar, seguir em frente. Mas parte de mim precisava encarar isso de frente. Não por eles. Por mim. Voltei para Paraty no fim daquela semana. A cidade parecia menor, sufocante. Mas eu precisava fechar aquele ciclo. Fui direto ao hospital. Entrei sem avisar. Minha mãe estava na sala de espera com os olhos inchados. Quando me viu, se levantou de um pulo. Minha filha, você veio. Ela tentou me abraçar, mas recuei. Ela percebeu e não insistiu. Ele tá muito mal. A imprensa não dá sossego. E a gente não sabe mais o que fazer. Não tem dinheiro. Os contratos dele foram todos cancelados. As dívidas. E o dinheiro que vocês pegaram de mim? Soltei, sem nem pensar. Não era para garantir o futuro dele? Meu pai, que estava num canto calado, se aproximou. Ele parecia envelhecido, menor. A gente errou. A gente falhou com você. Com os dois, talvez. Revirei os olhos. Aquilo era conveniente demais. Agora vocês lembram que tem 2 filhos? Entrei no quarto sem pedir permissão. Ele estava lá, meu irmão. Lucas. Magro, pálido, com os olhos fundos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio. Não vim por você. Vim por mim. Ele engoliu em seco. Eu sinto muito, tá? Por tudo. Eu era um idiota, mas eu não sabia que ia dar nisso. Você não sabia que seu mundo de mentira uma hora ia desmoronar? Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez parecia realmente arrependido. Mas eu não ia facilitar. Você destruiu muita coisa em mim, Lucas. Tirou minha infância. Me fez sentir invisível. Você e eles. Eu sei. Mas eu tô sozinho agora. E isso dói. Dói muito. Sentei ao lado da cama e respirei fundo. A raiva ainda estava ali, mas não era tão intensa quanto antes. Talvez seja isso que você precisava sentir, para entender o que fez com os outros. Fiquei alguns minutos ali. Depois me levantei. Se você quiser mesmo mudar, comece por você. Não espere minha compaixão de graça. Saí do hospital com o coração pesado, mas aliviada. Tinha dito tudo o que precisava. E pela primeira vez, senti que estava realmente pronta para seguir em frente. Mas antes de embarcar de volta para São Paulo, passei na casa da minha tia. Ela me esperava com uma caixa nas mãos. Isso aqui era da sua mãe. Ela pediu para eu guardar e nunca entregar. Mas acho que agora você merece saber. Abri a caixa ali mesmo no quintal. Dentro, havia fotos antigas, cartas e um diário. Um nome se repetia várias vezes. Álvaro. Era a prova. Tudo que ela havia escondido sobre meu pai biológico estava ali. Mas entre as páginas do diário, encontrei algo que me gelou a espinha. Lucas não pode saber a verdade. O que aconteceu naquela noite com Álvaro jamais pode vir à tona. Fechei o diário com o coração disparado. Que verdade era essa? O que minha mãe estava escondendo? E naquele momento percebi. A história estava longe de acabar. Eu não conseguia parar de pensar naquela frase escrita no diário da minha mãe. O que aconteceu naquela noite com Álvaro jamais pode vir à tona. Eu já tinha ouvido muitos absurdos vindo dela, mas aquilo parecia diferente. Mais sério. Mais perigoso. Voltei para São Paulo no dia seguinte com a cabeça fervendo. Durante o voo, revisitei mentalmente cada lembrança da minha infância, procurando alguma pista, algum detalhe fora do lugar. E comecei a perceber coisas que nunca tinham feito sentido. O medo da minha mãe em falar do meu nascimento. A maneira como ela evitava falar sobre o passado. A culpa nos olhos do meu pai. Ou melhor, do homem que me criou. Na semana seguinte, mergulhei no trabalho. O estágio na companhia aérea era exigente. Os treinamentos físicos e mentais me consumiam, mas eu dava conta. Era a única forma de manter minha mente ocupada, enquanto meu coração ainda batia em código Morse, decifrando os segredos de uma família que sempre me silenciou. Mas a paz durou pouco. Uma tarde, recebi uma ligação da minha tia. Marina, querida, acho que você precisa vir aqui de novo. Encontrei mais coisas da sua mãe. E tem uma carta, endereçada a você.
Voltei para Paraty com o estômago embrulhado. Minha tia me recebeu no mesmo quintal, sentada na cadeira de palhinha que sempre balançava demais. Estava nervosa. Eu não sabia se devia te dar isso, mas não consigo mais carregar esse peso. A carta estava amarelada, com minha letra escrita por cima em marcador vermelho. Entregar somente se ela descobrir a verdade. Minhas mãos tremiam ao abrir. Marina, se você está lendo isso, então descobriu parte do que escondi por todos esses anos. A verdade é dura, mas precisava te proteger. Na noite em que soube que estava grávida de você, seu pai, Álvaro, me ameaçou. Disse que se eu contasse a alguém, ele acabaria com minha vida. Ele não queria filhos. E o que aconteceu entre nós naquela noite não foi por amor. Eu fingi que estava tudo bem por muito tempo. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras me acertaram como um soco no peito. Álvaro, o homem que me acolheu, que me olhou nos olhos como se quisesse recuperar o tempo perdido, era ele o vilão da história? Fiquei dias sem conseguir dormir. Li a carta várias vezes e decidi confrontá-lo. Voltei até a fazenda sem avisar. Ele me recebeu sorrindo. Que surpresa boa, filha. Não chama assim. Ele franziu a testa. O que aconteceu? Aconteceu que minha mãe deixou uma carta, dizendo que você a ameaçou, que o que houve entre vocês foi forçado. Ele empalideceu. Sentou devagar no banco de madeira da varanda e ficou em silêncio por longos segundos. Eu nunca quis que você soubesse desse jeito. Então é verdade? Marina, eu era um homem destruído naquela época. Bebia demais. Fiz coisas que me envergonham. E sim, o que aconteceu com sua mãe foi um erro. Um grande erro. Mas quando soube que ela estava grávida, tentei consertar. Ela não deixou. Disse que era melhor esconder tudo. Que era mais fácil assim. Meus olhos se encheram de lágrimas. A figura paterna que eu tinha idealizado se desmanchava ali, diante de mim. Você teve anos para me contar isso. Eu não sabia como. E o que você espera agora? Que eu entenda. Que eu perdoe. Eu só quero que você saiba a verdade. E que, apesar de tudo, eu me arrependo. Me arrependo todos os dias. Voltei para casa carregando mais um fardo. Tudo estava bagunçado. Eu não sabia mais em quem confiar. E foi aí que decidi fazer o que sabia fazer de melhor. Transformar dor em plano. Peguei meu caderno antigo. Aquele onde anotava metas de voo, treinos, sonhos. Mas dessa vez, abri uma nova seção. Justiça. Ali, comecei a desenhar minha vingança. Não contra Álvaro, mas contra todos que usaram mentiras e manipulação para me manter pequena. Meu irmão estava se recuperando, mas ainda era vaidoso demais para admitir culpa publicamente. Comecei a segui-lo nas redes sociais por um perfil fake. Ele havia voltado a postar, tentando bancar o humilde arrependido, contando uma versão editada dos fatos, como se eu tivesse desaparecido do nada e ele fosse a vítima da nossa infância conturbada. Foi quando decidi agir. Entrei em contato com uma antiga colega da escola, Ana Júlia. Ela trabalhava numa startup de produção de conteúdo investigativo. Quando contei tudo, ela topou me ajudar. Isso vai explodir a internet, Marina. Mas tem certeza de que quer mesmo expor tudo? Não quero fama. Quero justiça. Quero que todo mundo veja a verdade como ela é. Com a ajuda dela, gravamos um vídeo completo. Contei minha história desde o início, sem floreios, sem omissões. Mostrei os documentos, as fotos, a carta da minha mãe, o diário. Foi doloroso, mas libertador. O vídeo foi postado numa sexta-feira à noite, e no sábado de manhã já era o conteúdo mais comentado do Twitter, TikTok e YouTube. Os comentários se dividiam. Muitos me apoiavam, elogiavam minha coragem. Outros diziam que era invenção, drama, vingança feminina. Mas o que importava era que minha voz finalmente estava sendo ouvida. Na segunda-feira, fui chamada para uma reunião na companhia aérea. Entrei na sala preparada para ser dispensada por exposição indesejada. Mas não foi isso que aconteceu. Marina, sua postura diante das adversidades nos impressionou. Sua história representa superação. Queremos te oferecer uma vaga no nosso programa de formação internacional para pilotos de voo comercial. Senti minhas pernas fraquejarem. Aceitei com lágrimas nos olhos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No final da semana, recebi uma mensagem anônima pelo WhatsApp. Você não sabe nem metade da história. O que sua mãe escondeu vai muito além de Álvaro.
Ela também tinha segredos com um homem chamado Elias. Procure a casa de veraneio em Angra. Lá está o resto. Meu coração gelou. Quem era Elias? E que segredos minha mãe guardava lá? A verdade, descobri, era um poço ainda mais fundo. A mensagem anônima ficou martelando na minha cabeça por dias. Quem era Elias? E por que minha mãe teria algo escondido numa casa em Angra dos Reis? Aquilo parecia coisa de novela, mas já estava claro que minha vida inteira tinha sido construída em cima de mentiras muito bem contadas. A princípio, hesitei. Tinha acabado de ser aprovada no Programa de Formação Internacional da Companhia Aérea. Meu futuro finalmente estava em ascensão. Mas meu passado ainda puxava meu pé todas as noites, me fazendo acordar suada, com a respiração acelerada. Não consegui mais ignorar. Na sexta-feira, peguei um ônibus para Angra. 3 horas de estrada com o coração batendo no compasso da incerteza. Ao chegar, fui direto para a casa mencionada na mensagem. Uma pequena casa de veraneio que meus pais tinham, mas que eu nunca tinha visitado. Eles diziam que era só para ocasiões especiais, mas curiosamente, o Lucas já tinha ido várias vezes. O portão de madeira estava trancado com corrente. Dei a volta pela lateral, escalei o muro baixo e pulei no quintal. O lugar estava coberto de poeira e folhas secas. O clima ali era pesado, como se cada parede soubesse o que eu estava prestes a descobrir. Usei a chave reserva que minha tia havia me dado, sem perguntar o motivo, e entrei. O cheiro era de mofo e lembrança antiga. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma estante com álbuns de fotos. Folheei cada um, até encontrar algo estranho. Um envelope escondido entre 2 páginas. Dentro, uma foto em preto e branco. Minha mãe, jovem. Ao lado dela, um homem mais velho. Alto, de barba bem feita. No verso, escrito à caneta: Eu e Elias, 1995. E ao lado, uma carta. A letra era da minha mãe. Elias, se algo acontecer comigo, quero que saiba que o que construímos não foi em vão. Você sempre será parte da minha história. Nosso segredo está bem guardado. Até o fim. Eu tremia. Elias não era apenas um nome no passado. Era alguém com quem minha mãe teve algo sério. Alguém que ela confiava o suficiente para chamar de nossa história. Continuei vasculhando a casa até encontrar um fundo falso atrás de uma prateleira no quarto. Ali, dentro de uma caixa metálica enferrujada, havia documentos. Vários. Papéis de transações bancárias, recibos e, o mais chocante, uma certidão de nascimento. Mas não era a minha. Era de uma criança chamada Tiago, nascido em 1996. Meu coração disparou. Minha mãe teve outro filho? Na certidão, o nome da mãe era o dela, e o do pai, Elias de Oliveira Franco. Sentei no chão e tentei processar tudo. Ela tinha um outro filho antes de Lucas? Um filho que ninguém nunca mencionou? Um filho que foi completamente apagado da história da nossa família? Não tive tempo de digerir. Meu celular vibrou com uma ligação de vídeo da Ana Júlia. Marina, tá tudo bem? Você sumiu. Contei tudo. Mostrei a certidão, as fotos, os documentos. Isso é uma bomba. Precisamos investigar quem é esse Tiago. E quem é Elias. Você tem noção do tamanho disso? Tenho. E vou até o fim. Voltando a São Paulo, mergulhamos numa investigação. Ana Júlia usou os contatos dela na imprensa e conseguimos encontrar registros de um Elias de Oliveira Franco, um ex-empresário do ramo náutico, desaparecido desde 1999, dado como morto. Mas não havia corpo. Apenas um barco encontrado à deriva em alto mar. E Tiago? Nada. Nenhum registro posterior à certidão de nascimento. Era como se ele tivesse sumido do mundo. Fui confrontar minha tia. Por que vocês nunca me contaram que minha mãe teve outro filho? Ela hesitou. Depois respirou fundo. Porque ela obrigou todo mundo a esquecer. Disse que o menino havia morrido no parto. Mas eu nunca vi corpo, nunca vi enterro. Só vi ela voltando do hospital com os olhos vazios e jurando que aquilo nunca mais seria mencionado. Você acha que ele tá vivo? Depois do que você descobriu, eu já não duvido de mais nada. Decidi contar tudo ao Lucas. Ele precisava saber que talvez existisse outro irmão perdido por aí. Marquei com ele num café discreto. Quando cheguei, ele parecia nervoso. Marina, eu vi o vídeo, aquele que você postou. Todo mundo viu. E
Você destruiu a imagem que eu tinha de mim mesmo. Mas fez o certo. Eu tô tentando mudar. Que bom, porque vou te contar algo que muda tudo de novo. Contei sobre Tiago, sobre Elias, sobre o diário, sobre a carta. Ele ficou pálido. Então quer dizer que a mamãe tinha outro filho? E que ele pode estar vivo? Assenti. E a gente precisa encontrar ele. Porque isso não é só sobre o passado dela. É sobre o que ainda pode estar escondido. Lucas parecia assombrado. Marina, e se esse cara voltar querendo vingança? E se ele sabe de coisas que a gente não sabe? É por isso que a gente tem que descobrir tudo antes que ele descubra a gente. Voltamos para casa juntos. Pela primeira vez em anos, parecíamos irmãos de verdade. 2 sobreviventes da mesma tempestade, tentando entender os destroços deixados pelos nossos pais. Mas na manhã seguinte, recebi uma mensagem que me congelou por dentro. Você está mais perto do que pensa. Tiago nunca deixou de estar entre vocês. Ele sabe, e está esperando. E abaixo disso, uma foto tirada com celular. Eu dormindo, no meu quarto. Alguém tinha estado ali. E agora tudo mudava de novo. Eu lia e relia aquela mensagem como se minha vida dependesse disso. Você está mais perto do que pensa. Tiago nunca deixou de estar entre vocês. Ele sabe, e está esperando. Aquilo já seria o bastante para me deixar inquieta, mas a foto me tirou o chão. Era eu, dormindo no meu quarto, com a luz do corredor acesa e minha cortina semiaberta. Aquela foto só podia ter sido tirada de dentro do apartamento, ou no mínimo de muito perto da janela. Minha pele gelou. A primeira coisa que fiz foi verificar todas as trancas. A janela do meu quarto estava destrancada. Eu sempre deixava trancada. Sempre. Naquele momento, meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Saí do apartamento, peguei um Uber e fui direto para o apartamento da Ana Júlia. Ela não hesitou em me acolher. Marina, isso não é só uma coincidência. Isso é perseguição. Esse cara tá jogando com você. E se for o Tiago? Pode ser. Ou pode ser alguém fingindo ser ele. Alguém que sabe demais. Decidimos ir até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Mas, como sempre, fomos recebidas com olhares de deboche. Olha, senhora, isso aí pode ser só um ex-mal-intencionado. A gente vê muito disso. Eu nunca namorei ninguém que saiba onde eu moro, nem que tenha minha chave. Respondi com os olhos firmes. Se vocês não querem investigar, tudo bem, mas eu vou. Saí de lá com a certeza de que teria que resolver isso sozinha. Ana e eu começamos a montar uma linha do tempo com tudo o que sabíamos sobre Tiago. As datas batiam com períodos em que minha mãe desaparecia por dias, com desculpas esfarrapadas de retiros espirituais ou visitas a primas. Encontramos também registros bancários de uma conta conjunta entre ela e um homem chamado Elias, mas com o sobrenome de solteira da minha mãe, como se ela tivesse uma segunda vida. Foi nesse ponto que decidi confrontar meu pai, o homem que me criou. Voltei a Paraty sem avisar. Ele estava sentado na varanda, assistindo ao noticiário, como sempre. Marina, a gente precisa conversar, agora. Ele desligou a TV e olhou para mim com um cansaço profundo. Eu já imaginei que esse dia ia chegar. Você sabia. Sabia do Tiago, do Elias, de tudo. E ficou calado. Ele baixou a cabeça. Quando sua mãe engravidou de você, eu já sabia que você não era minha, mas eu te amava. Ela me pediu para aceitar, para criar você como minha filha. E eu aceitei. Mas quando ela engravidou de novo, anos depois, eu não aceitei mais viver naquela mentira. A gente brigou. Ela sumiu por uns meses e voltou dizendo que tinha perdido o bebê. Ela não perdeu, ela escondeu. Eu sei, eu congelei. O quê? Ele me encarou, com olhos vermelhos. Eu sei que o Tiago tá vivo. Sempre soube. Eu vi ele uma vez, aos 7 anos. Ela o levou num fim de semana pra Paraty. E eu vi de longe. Era igualzinho a você. Ela me disse que o havia dado pra adoção, mas que às vezes visitava em segredo. Por que você nunca contou? Porque eu era covarde. Porque eu escolhi te proteger da verdade. Porque essa família já tinha sofrimento demais. Saí dali sem conseguir olhar pra trás. Pela primeira vez, não sabia mais quem era vítima e quem era cúmplice. Voltei para São Paulo decidida. Se ninguém ia me dar as respostas, eu ia arrancá-las.
Ana Júlia. Incansável, conseguiu rastrear um nome que batia com tudo. Tiago de Oliveira Lima. Idade compatível. Filho registrado em parte com sobrenomes que combinavam com os da certidão original. E o mais estranho, ele havia sido matriculado por 1 ano, na mesma escola onde eu estudei. Meu sangue gelou. Ele estudou comigo? Por um curto período. Era um aluno isolado, segundo os arquivos. Saiu de lá sem explicação. Fomos até a escola. Mexemos nos arquivos antigos. Uma ficha sem foto, só com dados básicos. Endereço? Desativado. Naquela noite recebi outra mensagem anônima. Finalmente você está pronta. Mas cuidado, a verdade não é o que você quer ouvir. E depois disso, uma foto. Não de mim, mas de Lucas, sentado num bar, tirada naquele mesmo dia. Liguei pra ele na hora. Você tá onde? Ué, no bar com os amigos. Por quê? Lucas, ouve bem, você está sendo seguido. Sai daí agora. Ele riu, achando que eu estava exagerando. Mas por sorte me ouviu. Me encontrou meia hora depois. Suando, nervoso. Marina, que porra tá acontecendo? Alguém tá nos cercando. E eu acho que esse alguém é seu irmão. Ou alguém que se faz passar por ele. Eu tô com medo. De verdade. Você devia estar. Porque a próxima mensagem pode não ser uma foto. Na madrugada, enquanto tentávamos dormir, meu celular vibrou novamente. Era um vídeo. Lucas, criança, brincando na sala da nossa antiga casa. No fundo da filmagem, um menino mais novo aparecia rapidamente, escondido atrás da cortina. Um menino que não era eu, nem Lucas. E a legenda dizia: "Você já me viu, só não percebeu." Aquela noite não passou. Ela se arrastou dentro de mim, como se o tempo tivesse congelado naquela última frase. Você já me viu, só não percebeu. O vídeo mostrava claramente a criança atrás da cortina. Não era o Lucas, nem eu. Era outra criança. Um menino com olhos escuros e expressão curiosa. Ele olhava para a câmera como quem esconde um segredo. Tiago. Ele estava ali o tempo todo. Passei a noite em claro, revirando cada memória. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Lembranças soltas da infância. Uma sombra fugidia nos aniversários. Uma visita rápida, de uma amiga da minha mãe. Uma criança que minha mãe dizia ser filho de uma vizinha. E que ficava no quarto por horas. No fundo, eu sempre soube. Sempre senti que havia mais alguém. Um silêncio escondido nas paredes daquela casa. Na manhã seguinte, Ana Júlia conseguiu rastrear a origem dos vídeos. Eram enviados de um IP mascarado, mas por meio de geolocalização básica, ela localizou o ponto de origem. O bairro onde Lucas morava atualmente. O sangue gelou. Ele está entre a gente, Ana. Ele tá perto. Perto demais. Fui até o prédio do Lucas e, pela primeira vez, vesti o medo como armadura. Entrei com uma desculpa qualquer e subi até o apartamento dele. Mas o encontrei vazio. Sem bagunça. Sem rastros. Menos uma coisa. Na geladeira, um ímã. Pequeno, com uma foto. Lucas e outro garoto, de uns 7 anos, brincando com uma pipa. E atrás da foto, escrito a lápis. Ele sempre soube. Lucas! Gritei no telefone. Onde você tá? Tô chegando no prédio, por quê? A gente precisa conversar. Agora. Nos encontramos no térreo. Entreguei a foto. Ele ficou paralisado. Marina, esse menino, ele era meu amigo de infância. Eu lembro dele. A mãe dele vinha de vez em quando em casa. Dizia que era amiga da mamãe. Mas depois ele sumiu. Nunca mais vi. Ele não era só seu amigo, Lucas. Ele é seu irmão. A expressão dele mudou. O corpo travou. Tiago. Sim. Passamos os dias seguintes cavando o que podíamos. Até que, numa tarde abafada de sexta, um e-mail chegou na minha caixa. Sem título. Sem nome. Só um vídeo. No vídeo, um homem jovem. Barba por fazer. Olhos fundos. Ele falava com a câmera num tom calmo, mas carregado de dor. Marina, se você está vendo isso, é porque cheguei ao fim da linha. Eu sou Tiago. Eu vi vocês crescerem. Fui apagado da história da nossa família antes mesmo de aprender a escrever meu nome. Sua mãe me visitava às escondidas. Nunca quis me assumir. Dizia que eu era um erro que precisava ser escondido. Mas eu nunca esqueci de vocês, Si. De você.
Eu me escondi porque queria justiça. Mas não encontrei paz. Só encontrei raiva. E quando descobri que você estava buscando a verdade, quis que soubesse de tudo. Só que agora é tarde. Eu não posso mais continuar fugindo. E então, a tela ficou preta. Silêncio. No final, só uma frase escrita em branco. Eu morava no apartamento 502, do lado de vocês. Sempre estive ali. Corri até o prédio de Lucas. Fui direto até o 502. A porta estava entreaberta. Dentro, um caos. Papéis espalhados, fotos da nossa família, álbuns cortados, colagens feitas com desenhos de criança. E um bilhete. Você achou a verdade. Agora vive com ela. Tiago tinha sumido. Chamamos a polícia, mas tudo parecia ter sido limpo. Ele desapareceu como uma sombra, sem deixar rastro. Nos dias que seguiram, a imprensa tentou explorar o caso, mas nós silenciamos. Lucas, pela primeira vez, usou sua voz para proteger alguém além dele mesmo. Ele deu uma entrevista honesta, contando sua parte na história, reconhecendo os erros do passado e se afastando de vez das redes sociais. Minha mãe adoeceu. O escândalo e as revelações mexeram com ela de um jeito irreversível. Ela passou a viver reclusa, evitando até os vizinhos. Nunca se pronunciou publicamente. Mas me enviou uma carta meses depois pedindo perdão. Eu nunca respondi. Algumas coisas não se curam com palavras. Meu pai, o homem que me criou, foi o único que me procurou de verdade. Ele chorou. Disse que gostaria de ter sido mais forte. E eu o perdoei. Porque no fim, ele me amou, mesmo na omissão. Ana Júlia virou minha sócia. Juntas fundamos uma fundação para meninas em situação de vulnerabilidade que sonham em voar, literal e metaforicamente. Batizamos o projeto de Asas de Liberdade. E eu, Marina Franco, filha de uma mentira, irmã de um desaparecido, sobrevivente de uma guerra silenciosa. Finalmente me tornei capitã de um avião. E mais do que isso, me tornei dona da minha história. Nunca mais recebi nenhuma mensagem, nenhuma foto, nenhum sinal de Tiago. Mas às vezes, quando estou no alto, cruzando o céu do Brasil, imagino ele em algum lugar, olhando para cima. E espero que, de alguma forma, ele tenha encontrado a paz que a gente nunca pôde ter juntos. Porque agora, enfim, eu tô livre. E o que aconteceu com cada um dos personagens? Marina Franco tornou-se uma das primeiras mulheres a liderar rotas comerciais internacionais como capitã no Brasil. Fundou uma ONG de apoio a meninas invisibilizadas. Hoje, é reconhecida internacionalmente como símbolo de superação. Lucas Franco se afastou da internet e das redes sociais. Está estudando psicologia e dá palestras sobre masculinidade tóxica e privilégios inconscientes. Mora em Florianópolis e se reaproximou de Marina. Dona Ana, mãe. Vive reclusa. Vive. Com saúde fragilizada e isolada da família, passa os dias escrevendo cartas que nunca envia. Sr. Cláudio, pai. Mudou-se para o interior e mantém contato com Marina. Envolveu-se com projetos voluntários e busca se redimir com pequenas ações. Tiago. Seu paradeiro permanece desconhecido, mas sua existência mudou o rumo de toda a família. É possível que esteja vivendo sob outro nome, ou apenas observando.